Boa noite, tudo bem? Graça e a paz a todos. Bom, hoje eu quero compartilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, que é a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, aqui nessa história, essa parábola que o Senhor Jesus nos conta, eu queria aqui apontar algumas coisas. Aqui vale muito a gente destacar que são 3 servos e a cada um destes servos o Senhor lhe confiou alguns talentos. Ao primeiro servo, o Senhor lhe confiou 5 talentos. Ao outro, o Senhor lhe confiou 2 talentos. E ao o outro, o Senhor lhe confiou apenas 1 talento. E eu gostaria de apontar também aqui algumas coisas. A distribuição destes talentos, a administração destes talentos e a recompensação destes talentos. Bom, na nossa cultura, na nossa cultura brasileira, a gente costuma entender o que é um talento. Muitas vezes a gente acha que um talento é aquilo que a gente pode, algum ofício, algo que a gente consegue fazer. A gente confunde muito essa ideia de talento. A gente às vezes acha que um talento é você saber tocar um instrumento, ou você ter a habilidade de falar em público, ou você ter uma outra habilidade. Nós falamos muito sobre talento no futebol, né? Nós falamos aqui no nosso futebol brasileiro que existem muitos talentos, né? Muitos jogadores talentosos, mas aqui na cultura da época, talento aqui não representava isso, e sim, talento se representava aqui muito dinheiro, muita grana. E vale a pena a gente observar aqui essa parábola, essa história que a gente muitas vezes lê e não percebe a dimensão do que o Senhor Jesus estava falando aqui a respeito desses talentos, não é? E a um desses servos o Senhor lhe deu 5 talentos. Bom, 5 talentos aqui, que representava muito recurso financeiro, ou seja, muita grana, era o equivalente a cada talento era equivalente a 6.000 denários. Bom, mas eu não sei o que é denário, eu não conheço denário, e aí? Bom, o denário era a moeda de prata da época, naquela época, que um trabalhador recebia por um dia de trabalho, ou seja, a cada um dia de trabalho ele recebia um denário. Então, um denário era equivalente a um dia de trabalho, ou seja, um talento era equivalente a 6.000 denários. Mas, bom, não estou entendendo ainda o que é isso. Ou seja, esse primeiro servo que ganhou 5 talentos, que era equivalente a 6.000 denários, bom, 5 talentos era equivalente a 30.000 denários. Mas eu ainda não estou entendendo o que é 30.000 denários. 30.000 denários era equivalente a 5 talentos, que 5 talentos era equivalente a cada talento aproximadamente 30 quilos de prata, de moeda de prata. Ou seja, este homem, ele ganhou 5 talentos, que era aproximadamente 150 quilos de prata. Uau, um grande volume, não é? Imagine você, ao seu senhor lhe confiando 150 quilos de prata, aproximadamente um grande volume, e um volume de se causar até um certo medo dessa quantia, né? E o outro recebeu 2 talentos, ou seja, ele ganhou aproximadamente
60 quilos de prata, e com o outro ganhou 1 talento. Então esse senhor, ele lhe confiou nessa distribuição a cada um segundo, né, a sua capacidade. E aqui vale a pena a gente destacar, né, a distribuição, a administração desse recurso e a recompensação desse recurso, não é? E a gente ia observando aqui que o Senhor, ele lhe confiou 5 talentos, e o primeiro que recebeu os 5 talentos, ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então, imagine agora, a cada talento aqui que o Senhor lhe confiou, representa a tudo aquilo que o Senhor nos dá. Tudo aquilo que o Senhor te deu e aquilo que o recurso que o Senhor te deu, e como você pode glorificar o seu Senhor com estes talentos, com esse recurso que o Senhor lhe deu. E a este lhe deu 5. E esse homem, ele, ao investir estes talentos aqui, a sair para fazer este trabalho, isso causaria existe aqui muitas coisas que poderiam acontecer, não é? Primeiramente, você saindo, imagine você saindo naquela época, ou seja, com a sua carruagem ou a maneira que ele saiu, com estes 150 quilos aproximadamente, você correria riscos, não é? Você correria riscos talvez de ser assaltado, era uma prática da cultura daquela época. Você vê o bom samaritano que foi roubado, então esse homem que saiu, ele poderia ser roubado. E você sair para aplicar esse dinheiro na época seria perigoso. Você poderia correr riscos com estes talentos. Você poderia ter dor de cabeça com estes talentos. Eu não entendo muito, né, de investimento, mas existem alguns irmãos que trabalham, né, que ficam especulando essa atividade, essa área de investimento, e investir muitas vezes dá trabalho. Quando a gente tem o recurso de investir muitas vezes nos dá trabalho, muitas vezes nos deixa nervoso. Lidar com dinheiro é bom, mas ao mesmo tempo pode causar muito trabalho, muita preocupação. E este homem, ele pegou esse recurso e ele saiu a trabalhar com esse recurso. Ele foi investindo. Talvez esse homem, ele tenha aplicado errado, talvez ele tenha investido em algumas coisas que não trouxeram retorno, não é? Ele pode ter feito algumas aplicações, investimentos errados, mas ele continuou investindo. O segundo, ele fez a mesma coisa. Ele também saiu. Ele também teve dor de cabeça, ele também teve preocupações, ele teve muito trabalho, ele correu riscos, mas ele também saiu a investir com esse recurso. Ele fez aquilo que o seu Senhor o mandou. E essa parábola aqui fala muito sobre quando o Senhor voltar, como que nós estaremos, o que nós estaremos fazendo, né? Quando o Senhor desses recursos voltar, como que Ele vai nos encontrar? Ele vai nos encontrar investindo aquele talento, o recurso que Ele nos deu. Ele vai nos encontrar investindo em algumas áreas, perdendo, às vezes esses investidores perderam tempo, mas um desses investidores, ele não fez aquilo que o seu Senhor tinha mandado. Investir é muito trabalhoso. Investir, às vezes, pode te causar muitas preocupações. E aqui vale nós destacar a respeito dessa administração deste talento. No versículo 18, aqui vai falar do outro servo, aquele que não saiu a investir. E diz assim: mas o que recebera saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Talvez esse homem ele não quis ter trabalho, né? Talvez esse homem ele não quis correr o risco de ser roubado, né? Talvez ele... E você percebe que cavar um buraco, o único trabalho que ele teve foi cavar um grande buraco para esconder ali o seu talento, o seu tesouro. Mas você percebe no texto que ele era um homem honesto, né? Porque quando voltou o seu senhor, ele devolveu tudo aquilo que o senhor lhe tinha confiado. Ele era um homem de boa índole, ele era um homem honesto. Ele não era um homem que poderia ter investido, ele poderia até ter investido mal, mas ele não o quis fazer. Simplesmente ele cavou o buraco e escondeu o seu talento. E aqui, a partir dessa administração,